vamos ao que nos interessa, que hoje é adensamento do concreto. Antes de falar sobre o adensamento propriamente dito do concreto, eu gostaria de falar com vocês, de apresentar aqui de uma forma geral. Nós já tivemos 2 apresentações, então já dá para a gente se situar, né, se nortear onde estamos, né? Vou apresentar aqui uma timeline do concreto, tá? É uma linha do tempo, né, em português brasileiro, né? Nós não vimos, na verdade, né? Mas nós conversamos um pouquinho que o concreto ele começa a ser pensado lá na fase de dimensionamento, né? Não é o propósito nosso falar sobre esse assunto. Quem sabe aí no futuro a gente pode abordar essa questão de dimensionamento estrutural de concreto armado, né? É um assunto bem bacana também. Falar aí sobre momento fletor, como que a gente calcula uma viga, a fricção, tração, compressão da viga, linha neutra, viga biapoiada, viga engastada, enfim. Esses detalhes aí a gente pode comentar aí lá numa outra oportunidade, né? Mas a gente sabe então que o concreto ele nasce lá na fase do dimensionamento. A gente viu aqui na primeira apresentação que a resistência à compressão do concreto e a relação água-cimento advém aí das características ambientais, né? Primeiro, antes de mais nada, eu tenho que entender qual é o ambiente que eu estou colocando essa estrutura de concreto. Aí depois, determinada aí as cargas da estrutura, a gente pode aumentar essa resistência, mas nunca diminuir, né? Então a gente parte aí das condições de durabilidade da estrutura e, por fim, a gente vai para as condições de resistência. Tá ok? Dosagem do concreto. Isso a gente falou, né? Para quem perdeu, assista lá a primeira apresentação, o primeiro webinar, onde nós falamos sobre a dosagem do concreto. Elaboração do concreto, a produção desse concreto, né? Isso aqui a gente não falou bem especificamente, mas alguns detalhes aí a gente abordou dentro da dosagem também. Transporte. Transporte também é um item que varia aí de acordo com o tipo de obra, né? Então nós também não mencionamos sobre esse assunto. Recebimento e aceite do concreto. Nós falamos na última apresentação, na última quarta-feira. Lançamento do concreto. Isso nós vamos abordar um pouquinho hoje, tá? Não é o propósito, o foco principal, mas a gente vai abordar hoje. E o adensamento. A gente vai interromper a nossa timeline aqui, depois nós temos mais algumas fases e a gente vai falar sobre isso nas próximas apresentações. Tá bom? Então, bora falar um pouquinho sobre o adensamento. Mas antes disso, olha ali, apareceu o QR Code de novo do Pix. Antes da gente falar propriamente do adensamento, eu gostaria de lembrar do que falamos na última semana. Na última apresentação, falamos sobre o ensaio de abatimento, né, a determinação da consistência do concreto por meio do abatimento do tronco de cone. O que isso tem a ver com o que isso tem a ver, né, com o adensamento do concreto? É simples. Vamos lembrar um pouquinho sobre o que é o adensamento e no final eu falo aqui. Na verdade vai estar escrito aqui embaixo o que uma coisa tem a ver com a outra. Para quem não lembra, né, para quem não lembra todos os detalhes, vai lá no vídeo da semana passada e vocês vão ter aí todas as informações. Mas nós temos aí a aparelhagem, nós falamos um pouquinho sobre método de ensaio, expressão dos resultados, relatório de ensaio. E o que isso tem a ver com o adensamento? O adensamento do concreto é um dos procedimentos que visam garantir que o concreto atinja seu melhor desempenho. Ou seja, tudo aquilo que eu especifiquei no concreto
eu vou ter que, no lançamento, tudo aquilo que eu especifiquei no projeto, né, no dimensionamento do concreto, eu tenho que garantir que ele seja fidedignamente produzido, lançado na obra, enfim, eu preciso garantir que eu tenha o melhor produto possível, tá bom? Então, o adensamento é um dos processos que visam garantir esse desempenho, tá? Entre outros que nós temos, outros critérios. Só um minutinho. O mais importante, né, o que nos direciona ao assunto de hoje é só um minutinho. O que nos linka, né, o adensamento com o ensaio de consistência, a determinação da consistência pelo abatimento, é que o adensamento é o quê? É o abatimento, o adensamento, perdão, é a técnica, né, o procedimento de fazer com que o concreto esteja bem homogêneo, né, bem consistente, não tenha bolhas no momento de lançamento, tá bom? NBR 14931 de 2004. Essa NBR, nós apontamos ela lá na primeira apresentação, execução da estrutura de concreto. Essa norma que rege, né, o adensamento, tá, as formas aí de adensamento. E ela trata alguns assuntos, tá? E antes de falar do adensamento, é uma norma bem completa, muito interessante. Aconselho que vocês tenham essa norma, que leiam essa norma. Deixa eu só modificar aqui a minha imagem, que está em cima. Aí, agora sim a gente está falando a mesma língua, né? Aí. Então, só recapitulando, essa norma é que ela rege, né, o procedimento de execução, de lançamento do concreto, todas as especificações que nós temos. Lá ela vai dar no item 9.3 o plano de concretagem, vai falar sobre as generalidades, concretagem em temperatura muito fria e concretagem em temperatura muito quente, ou seja, como que eu faço para concretar em dia frio, como que eu faço para concretar em dia quente. Se vocês quiserem uma apresentação específica sobre esse tema, coloquem aí no comentário, a gente pode produzir uma apresentação curta específica para esse assunto, tem concretagem em temperatura muito fria e muito quente. Olha que interessante, né? Então, a temperatura do concreto, a temperatura do ambiente, né, na hora da concretagem, interfere diretamente aí nas condições, na qualidade do concreto, tá? Transporte do concreto na obra ou para a obra, né? O transporte também carece cuidados. Eu preciso tomar cuidado, senão eu não vou ter um concreto bacana aí para a concretagem, né? Esse pode ser o concreto rodado na obra, tá, pessoal? Dependendo aí, eu rodo na obra, mas estou rodando o concreto a 100, 200, 300 metros. Como que eu vou fazer esse transporte, né? Tem que tomar todos os cuidados. Ou então, a maneira aí da mais utilizada atualmente, que é o transporte por caminhão betoneira, né? Desculpem mais uma vez a pausa. Lançamento do concreto. Esse é um assunto, pessoal, também que merece aí uma apresentação específica para esse assunto, tá? Lançamento do concreto. Certinho, vamos lá. A norma ela fala sobre também, né, generalidades do lançamento, a relação entre o lançamento, adensamento e acabamento do concreto,
lançamento submerso do concreto, tá? São 3 assuntos aí muito interessantes também, tá? Quem quiser aprofundar um pouquinho nesse conhecimento, quiser uma apresentação específica, joga aí, quem sabe a gente consegue uma apresentação específica para esse assunto, tá? Próximo assunto. Antes disso, gostaria aí de dar as boas noites, né? Mulheres Guerreiras apareceu aí também. Seja bem-vinda. Deixa eu posicionar a minha imagem aqui. Tá mais ou menos bom. Ainda falando sobre a NBR 14.931 de 2004, a gente entra especificamente aí na questão de adensamento, no item 9.6. E aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para a gente explicar, né, porque é o propósito da nossa apresentação de hoje. Em generalidades, item 9.6.1 da norma, só um minutinho. Em generalidades, a norma apresenta o seguinte: antes de fazer a concretagem, eu preciso remover cuidadosamente os detritos, tá bom? Não posso ter incrustações nas ferragens, nas formas, tem que tomar o máximo cuidado possível e eliminar esses detritos. Eu tenho que garantir, eu preciso garantir o envolvimento de toda a armadura na massa de concreto. Ou seja, eu tenho que garantir que todo aço ele tenha concreto em volta dele, tá? E com aderência. Isso é muito importante, tá? Esse processo de garantia do envolvimento da armadura na massa de concreto é um processo conjunto entre projetista, né, quem calcula, né, quem dimensiona, e o engenheiro que executa, aquele que está acompanhando o lançamento do concreto, tá certo? Por que eu digo isso? Não adianta nada, eu tenho uma armadura toda apertada que não passa, né? Muitas das vezes não atende nem as questões de espaçamento da armadura especificada na NBR 6118 e acabo fazendo o lançamento dessa forma mesmo, né? Então, se o profissional que projeta, que dimensiona, que calcula, não prevê essas dificuldades na hora de concretar, é óbvio que vai ter problema no final, né, na hora de executar. Isso acaba acontecendo muitas das vezes, tá, pessoal? A gente tem muita briga, né, muito atrito entre um profissional e outro por causa dessa dificuldade estabelecida aí entre o projetado e o executivo, né, o executado, né? É muito importante o envolvimento de todos no planejamento, tá? A gente vê muito projetista por aí, muito calculista, que nunca pisou numa obra, né? Evita, não gosta de sujar a botina, né? Mas não, o cara tem que acompanhar a obra, tem que saber o que está acontecendo, como funciona na prática, para ele não cometer esses equívocos, né? Avançando aqui, eu não posso concretar após o início da pega do cimento. Esse assunto, pessoal, é aquele famoso papo, né, sobre o vencimento do concreto, né? O concreto não necessariamente ele vence, tá? Ele não perde a validade, né? Na verdade, o que acontece? Ele tem um momento, um determinado tempo que ele entra num processo de pega. O que é isso? É aquele momento que ele que ele começa a passar do estado fresco para o estado endurecido. Se eu interfiro no concreto nesse momento, eu vou abalar as propriedades mecânicas e demais propriedades desse concreto, tá? Então, entrou no início de pega, esquece, não dá mais para fazer nada, tá? Geralmente, esse tempo ele gira em torno de 2h30, tá? Entre o momento que o caminhão saiu lá da usina, da central,
O momento que ele foi carregado, na verdade, não no momento que ele saiu, porque às vezes ele carrega e fica lá um tempo esperando o romaneio, né? Mas o momento que foi carregado o caminhão até o momento de lançamento da última brita de dentro do caminhão, tá? Então eu não posso ultrapassar esse limite. Uma recomendação, às vezes a gente está na obra e a gente não sabe se a concreteira está falando a verdade, se está mandando o concreto com as especificações, né, determinadas aí no pedido. Às vezes a concreteira lá pode acontecer, tá, pessoal? Não vou dizer que é uma prática comum, mas às vezes a concreteira acabou atrasando por algum motivo, a emissão do romaneio, o caminhão ficou meia hora parado no pátio e eles acabam lá manipulando, né, o documento. Aí chega na obra acaba atrasando mais ainda, acontece algum imprevisto, sempre acontece, né? Uma técnica aí bem grosseira, né? Para vocês terem uma noção, se o concreto está entrando ou não em início de pega, é basicamente a temperatura do concreto, tá? Se vocês sentirem, né, colocou a mão próxima aí do concreto, é óbvio, não é colocar a mão lá dentro do concreto, porque é corrosivo, né, o cimento, né? Mas se colocou com luva ou colocou a mão na lata da betoneira e percebeu que começou a esquentar, começou a aumentar a temperatura, está vencendo, tá? Tem esse tempo ele está entrando ele está entrando no início de pega. Toma cuidado com isso, tá bom? Depois desse ponto, a gente não consegue mais garantir a junção das partes. Lançamento mais próximo possível do ponto definitivo do material. O que isso quer dizer? Se eu vou fazer um lançamento de uma laje, eu não vou estacionar o caminhão, parar o caminhão a 200, 300 metros e transportar ele por bomba, né, por mangote, ou até mesmo por jerica, né, outros mecanismos, para fazer essa concretagem. Primeiro, questão de logística, né, pessoal, e outro, porque quanto mais espaçado é essa distância, maior é a chance de eu perder as características do concreto, por questão de parede, né, da incrustações aí que pode haver dentro da tubulação e tudo mais. Então, se eu tenho a possibilidade de utilizar uma determinada quantidade, um determinado comprimento de mangote, eu vou utilizar essa, não vou colocar mais. Às vezes as empresas acabam alongando os mangotes desnecessariamente, né? A bomba, o motorista está com preguiça de manobrar o caminhão, o motorista da betoneira também está com preguiça, né? Eu vou falar bem esse termo mesmo, de manobrar o caminhão, para aqui mesmo, pronto. Não, vamos chegar o mais próximo possível, tá? Isso é importante também para garantir as condições previstas em projeto. Só para recapitular, o tempo de início e fim de pega do cimento, tá? Pega é do cimento, não do concreto, tá? É uma característica, uma propriedade do cimento. É estabelecido, determinado, né, perdão, pela NBR 16.607, tá certo? Determina aí o tempo de início e fim de pega. Só um minutinho, vamos lá. Vamos entrar em 3 assuntos aqui, 3 palavrinhas que acabam confundindo um pouquinho a nossa cabeça e eu vou tentar desmistificar aqui. Cuidados com a segregação, exudação e desagregação do concreto, tá? A gente confunde bastante a segregação com desagregação, certo? A gente confunde muito. A desagregação do concreto, o que é? Vou começar por último aqui, pela desagregação. A desagregação é, no momento de lançar o concreto, né, o concreto bate no fundo, né, da forma, bate no chão, bate em algum lugar, né, e as partículas se desprendem, né, uma das outras. Isso é a desagregação do concreto. A segregação, por sua vez, é o quê? É a separação do concreto
por gravidade. Então, a parte mais pesada, as partes mais pesadas, né, elas tendem a descer, no caso as britas principalmente, depois a areia, cimento e a água. Isso quando a gente agita muito, né, excesso de adensamento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante. E a exudação é o oposto da segregação. São as partículas mais leves que tendem a subir, né, junto com a água. Como que a gente percebe que está acontecendo a segregação e a exudação, né? É um processo conjunto aqui, vamos chamar dessa forma. Quando começa a formar muita nata, né, aquela espuma em cima do concreto, quando eu agito ele demais, se eu pegar um vibrador e colocar ele, deixar muito tempo lá, o que vai acontecer? O que é mais pesado vai descer, o que é mais leve vai subir e vai começar a formar bolhas na parte superior, né? Uma espuma mesmo no concreto, no cimento, né? Naquela nata. Então, o concreto desagregou, tá? Então, desagregou não, perdão. Segregou, exudou. Ok? Dúvidas, deixem aí no comentário. Uma dica, né, para evitar a desagregação do concreto. A desagregação ela acontece geralmente em concretagens acima de 2 metros de altura, tá? Que aí o concreto ele cai no fundo e espalha, né? Separa mesmo a partícula da outra. Uma dica é a utilização de trombas, tremonhas, calhas, funis, equipamentos aí que façam com que eu consiga chegar o máximo possível próximo do fundo do objeto a ser concretado, tá? Isso geralmente acontece em fundações e em pilares, tá bom? Esse desenhinho aqui, pessoal, é uma tremonha, tá? Para quem não sabe o que é isso, uma tremonha. Pode ser também um funil, vai ser bem semelhante, tá? Uma tromba também é bem semelhante, tá? Os termos são bem genéricos aqui. Pulando de assunto, nós temos o item 9.6.2 da norma, falando no cuidado com o adensamento utilizando vibradores de imersão. Esse aqui é um ponto crucial no adensamento, tá? Esse é a chave para evitar a segregação e a exudação, entre outros assuntos aqui, entre outras incorreções aí que possam acontecer. Quais são esses cuidados? A espessura da camada deve ser de aproximadamente igual a 3/4 do comprimento da agulha. Então, eu tenho que, se eu vou utilizar um determinado vibrador, eu tenho a especificação de um determinado vibrador para uma determinada espessura de material que eu vou concretar. Por exemplo, uma laje de 15 centímetros, uma laje maciça, né, de 15 centímetros. Então, a camada ela tem que ter, no máximo, 3/4 do comprimento da agulha. Tá? Então, eu vou ter que ter aí 3/4, eu não vou fazer continha agora, que eu tô com a calculadora longe. Mas a agulha vai ter que ter aí uns 40, 50 centímetros, mais ou menos. Tá bom? Nem muito, nem pouco. Tem que ser na medida. O que isso quer dizer? Eu não posso vibrar demais o concreto, nem vibrar de menos. Deixar de vibrar, vai acontecer o quê? Vai formar bolhas, né? Eu vou ter as bicheiras, né, que a gente chama na obra, né, no popular, que são os ninhos de concretagem. E se eu vibro muito, o que vai acontecer? Desagregação e exudação. Cuidados com isso, tá? Preferencialmente, aplicar o vibrador na posição vertical, tá? Na posição ortogonal ao plano de concretagem. Vibrar o maior número possível de pontos ao longo do elemento estrutural, e não o maior número de tempo, né? O maior tempo dentro do mesmo ponto. Então, coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá? E o mais próximo possível aí. Aí depende da especificação do vibrador também, tá, pessoal? Quando a gente aluga ou compra um vibrador, tem que vir junto a especificação de potência, né, desse vibrador. Qual que é o raio de interferência desse vibrador. Então, eu tenho que obedecer essas questões aí, tá bom?
Se eu for um vibrador mais potente, eu vou poder espaçar um pouquinho mais. Se for um vibrador menos potente, eu vou ter que espaçar um pouco menos, né? O espaçamento vai ter que ser menor. Retirar o vibrador lentamente, não puxar ele com tudo. Tem gente que joga o vibrador e puxa o vibrador. Joga o vibrador, puxa o vibrador. Não, coloca e tira. Coloca e tira. Sempre ligado, não ficar desligando e ligando o vibrador. Por quê? Porque quando a gente tira o vibrador do concreto, forma uma cavidade, né? um buraquinho, né? Parecido aí com um redemoinho, né? Aqueles redemoinhos de água, fica aquele buraquinho, e aquilo ali ele tem que fechar lentamente. Quando eu puxo muito rápido, o que vai acontecer? Vai provocar uma bolha naquele ponto. Tomar cuidado com isso, tá bom? Não permitir que o vibrador entre em contato com a parede da forma. Isso tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Por quê? Eu tenho vários problemas aqui. Um deles eu posso prejudicar a forma, tá? Não está na norma isso, mas eu posso prejudicar a forma, eu posso ocasionar aqui nessa prática rompimento, né, da forma. E isso é muito perigoso. Outra coisa que pode acontecer, e isso está na norma, é a formação de bolhas de ar na superfície da peça. Então, exatamente naquele ponto ali, por causa do excesso de vibração, ele vai criar aquelas micro não, né? Umas bolhas mesmo consideráveis. Tá? Mudar o vibrador de posição quando a superfície apresentar-se brilhante. Por que quando a superfície apresentar-se brilhante? Esse brilho, essa lâmina d'água que sobe, né, que aparece na superfície, é o limite entre o concreto bem adensado e o concreto exudado. Tá? Ultrapassou o limite, vai começar a surgir, além do brilho, vai começar a surgir aquelas bolhas, né, como se fosse uma espuma mesmo, tá? Uma escuma, né, não é nem espuma, é escuma. E se eu vibrei de menos, ele vai ficar sem aquele brilho, vai ficar com o aspecto do concreto olhando dentro da betoneira, tá bom? Uma prática, eu já vi muito isso em obra, é o cidadão jogar o vibrador mais longe que ele pode e vir puxando o vibrador, tá, pessoal? Isso aí não pode, tá? Não pode de jeito nenhum, a norma proíbe isso. Se possível, aplicar ele na vertical, tá? Essa é uma figura que está na norma, eu acho muito superficial essa figura, mas ela mostra aqui, basicamente, duas figuras bem semelhantes, né? Da forma correta de utilizar o vibrador por imersão. No miolo, tá, pessoal? No miolo da concretagem, nunca na bordinha, no canto ali, porque eu vou vibrar uma camada muito fina, né, não vai atender a relação proporção da altura do comprimento da agulha e espessura da camada, e eu corro risco de afetar a forma do concreto. Tá? Então, sempre no miolo, tá? Se eu estou concretando alguma superfície inclinada, principalmente. Chegando ao fim aqui da apresentação, vejo que não há dúvidas no chat. Hoje eu consegui tratar o assunto aqui em 40 minutos aproximadamente, até menos, né? Porque eu fiquei bastante tempo falando aí antes de dar o início efetivo. Não havendo dúvidas, olha lá, apareceu o Pix novamente. Isso é sinal, hein? Isso é sinal. Pessoal, não havendo dúvidas, eu convido vocês para a próxima semana, dia 8/6. Nós vamos falar sobre acabamento do concreto, um assunto também interessante. Eu não consigo dosar aqui qual é o assunto mais importante que nós estamos tratando. O acabamento é interessante, é um assunto muito interessante, e as juntas, um assunto necessário, um assunto de extrema relevância no comportamento das estruturas. Ok? Na próxima semana, aguardo todos. Pessoal, Pix está na tela, quem puder contribuir com o canal. Lembrando que nós temos aí a rifa para o projeto Memórias Topográficas. Semana que vem eu vou fazer a abertura da rifa. E
Agradeço a todos. Muito obrigado aí por ter me aturado até o presente momento e nos falamos. Eu acho que a minha imagem eu esqueci de mudar ela, né? Sou muito pangon demais, né? Tem que aprender ainda, pessoal. Peço desculpa, tá? Devagarzinho eu prometo que eu vou aprendendo a oferecer o melhor possível. Tá bom? Um abraço a todos. Até a próxima semana. Tchau, tchau.